Pela manhã eu te contemplo. Abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim, o teu nome mora em mim, e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, em minha alma flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Deus. Declare novamente: pela manhã eu te contemplo, Senhor. Pela manhã eu te contemplo. Abro os meus lábios para te exaltar, abro os meus lábios para te exaltar. Teu nome mora em mim, o teu nome mora em mim, e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, aleluia. Em minha alma flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Deus. Então levante suas mãos ao Senhor e declare: Espírito, 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 eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. Vem Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. Oh Jesus, vem Espírito de Deus, vem nos abraçar, vem nos envolver nesta manhã. Queremos mais e mais de Ti, Senhor. Por isso estamos aqui, oferecendo o nosso melhor, oferecendo a nossa adoração, Te contemplando nessa manhã, Pai. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. É momento de você se alegrar no Senhor. Hoje, quando você acordou, as misericórdias do Senhor se renovaram, e elas se renovam todos os dias. Oh Espírito Santo de Deus, vem passeia no nosso meio. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos Te contemplar, Pai. Oh irmão, começa a abrir os teus lábios, começa a falar com Jesus neste momento. Espírito, Espírito, declare: eu estou aqui, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. É a tua voz adorando ao Senhor. Vem Espírito, 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 Espírito. Declare para Ele: eu estou aqui, Senhor, eu estou.
vem me envolver, vem me envolver com todo o teu amor. Vem Espírito, Espírito de Deus, aleluia. Espírito, declare: eu estou aqui, Espírito Santo, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. Aleluia, Jesus. Te adoramos nessa manhã, Pai. Te contemplamos nessa manhã, Senhor. Queremos a Tua presença neste lugar, Pai, a Tua unção. Pois sem a Tua presença nós nada somos e nada podemos fazer. Vem Espírito Santo de Deus passear no meio do Teu povo. Vem Rio do Senhor passear aqui no nosso meio. Passa, Senhor, com as Tuas águas. Passa limpando todas as impurezas. Passa limpando todo o pecado. Passa limpando toda a doença e enfermidade. Vem Rio do Senhor neste lugar. Queremos Te adorar, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde este rio passar, aleluia. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai transformar. Pois leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Levante suas mãos aos céus. Quero beber dos Teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Deixa o rio do Senhor passar neste lugar. Receba dessas águas. Oh, rio de Deus, vem passar no nosso meio. Aleluia, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. A Sua voz como o som de muitas águas, águas que correm. Aleluia, Jesus. Águas que curam, que limpam. Por onde Ele passar, por onde o rio passar, Ele está passando aqui neste lugar. Tudo vai transformar, pois leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Erga suas mãos, adore ao Senhor. Quero beber dos Teus rios, Senhor. Sacia minha
águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Declara: eu quero beber, Senhor. Quero beber dos teus. Sacia minha sede. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o nosso rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. E você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Receba agora a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui mais um domingo na casa de Deus, mais um dia que Deus ele escolheu para te abençoar. Amém, pessoal? Eu tenho uma palavra de Deus no meu coração, pode ter certeza que Deus vai abençoar você em o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que agindo Deus, quem? Impedirá. Não há nada, não há ninguém que possa impedir a ação de Deus na nossa vida. E aquilo que Deus tem para você hoje vai se concretizar em nome de Jesus. Amém? Você trouxe a sua Bíblia Sagrada? Vamos ouvir então a palavra de Deus. Abra no livro de Levítico, capítulo de número 26. Vamos lá. Estou com essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui hoje que essa palavra é para abençoar você, para te levantar. Estava meditando nessa palavra e o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração acerca do comportamento do povo de Deus. O povo de Deus, ele tem que ter uma postura diante do Senhor, tem que ter uma posição espiritual e dela jamais sair. Amém, pessoal? Que postura? A postura de um filho de Deus. Quem são os filhos de Deus, pastor? Aqueles que são nascidos da palavra, aqueles que receberam a palavra de Deus, que entenderam, que se renderam à palavra, que aceitaram Jesus como seu Senhor, seu Salvador, e hoje vive fazendo aquilo que Jesus ensina pela palavra. Esses são os filhos de Deus, filho obediente. Amém, pessoal? Só que o filho de Deus, ele não pode se cansar de obedecer o seu pai. A Bíblia diz que o filho bem à vontade é a vergonha do pai. Se nós somos filhos de Deus, Deus ele não nos deixa tão à vontade. Uma das coisas que eu sempre falo na igreja, que eu aprendi a tirar da minha vida, é o direito de escolha, o livre-arbítrio. Eu não tenho mais liberdade, não faço mais o que eu quero. Agora eu vivo para fazer a vontade de Deus. Então, quando o servo de Deus, ele abusa da liberdade que Deus dá, ele está até mesmo desonrando o seu Pai Celestial. E a Bíblia diz que o filho bem à vontade é a vergonha do pai. Por isso que Deus ele não deixa o povo dele bem à vontade. Deus sempre está com a palavra, falando, ensinando, exortando, corrigindo o povo dele, para o povo dele permanecer com ele. Amém, pessoal? Levítico capítulo de número 26, versículo de número 11. Deus estava falando aqui com Moisés acerca de alguns mandamentos. Você lê o versículo 1 do capítulo 26, Deus ele dá uns mandamentos para Moisés, e Moisés ele tinha que transferir para o povo a responsabilidade que Deus deu. E Deus estava falando aqui do que é que ele queria fazer com o povo dele. E é o que ele quer fazer conosco hoje. Versículo 11 diz:
e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Deus, ele estava falando para o povo, para Moisés, que se eles seguissem a direção de Deus, que se eles andassem no caminho de Deus, em obediência ao Senhor, com temor de Deus no coração, Deus iria estabelecer morada no meio do povo. Quando Deus ele falou para Moisés que ele iria colocar o tabernáculo nós sabemos que ela é uma espécie de tenda, que foi feita nos dias de Moisés, que naquela tenda tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Era aonde a glória de Deus se manifestava, o sacerdote entrava naquele santuário para oferecer a Deus sacrifício pelo pecado do povo. Ali era onde a presença de Deus habitava. Deus, ele quer realizar isso hoje no meio do povo dele, irmãos. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele está no nosso meio. Diga graças a Deus. Pastor, hoje Deus, ele habita em santuário? Vamos ver aqui, abre em João capítulo 14. Deixa marcado aí que nós vamos voltar. Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha o que Jesus ele disse aqui, que isso aqui para nós hoje, irmãos, é sinal de muita bênção. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Deus, ele conhece, irmãos, o coração de cada um de nós. Deus, ele sabe se quando nós obedecemos, se quando nós tomamos as nossas atitudes, as nossas decisões, ele sabe se nós estamos fazendo porque temos ele como Senhor da nossa vida. Existem até pessoas que às vezes ela faz algo para agradar alguém, às vezes ela toma uma atitude com a finalidade de cair na graça do homem, só que Deus conhece os nossos corações. Deus sabe se quando eu estou fazendo algo na casa dele, no meio do povo dele, ou para os filhos dele, Deus, ele sabe se eu estou fazendo porque eu amo. Como no caso, a esposa que ela conhece o Senhor e ela luta pelo marido. Por que ela luta pelo marido? Porque ela ama o Senhor. Ela sabe que o Senhor disse na palavra dele que a mulher santa santifica o lar. Então, porque ela ama a Deus, ela busca a Deus, ela procura ter um compromisso com Deus, com a finalidade de agradar a quem? A Deus. O marido, a mesma coisa. Ele conhece a Deus, tem um encontro com Deus, ele passa a viver com Deus e ele começa a respeitar, a amar. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Quando faltar a palavra de Deus no coração da pessoa, ela não mais vai andar em obediência. E não adianta, irmãos. Deus, ele conhece os seus filhos. Um dia Deus, ele usou o profeta Jeremias para dar um recado aos filhos rebeldes. Então Deus tem aquele filho que é obediente, Deus tem aquele filho que tem prazer na palavra de Deus, só que Deus também tem aquele filho que tem dificuldade para obedecer. Nós temos que ver qual grupo nós pertencemos. Se fazemos parte daquele grupo dos filhos de Deus, que tem prazer na palavra de Deus, que medita nela de dia e de noite, ou se somos aquele filho de Deus, que Deus ele tem que falar 10 vezes conosco para tomarmos uma decisão. Amém, igreja? E a Bíblia diz que quem guarda a palavra de Deus, esse é o que ama a Deus. E porque ele ama a Deus, a Bíblia diz que Jesus e o Pai o amará. Viria e faria morar nele. Irmãos, Deus morando dentro de você. A palavra Emanuel significa Deus conosco.
Quando uma pessoa ela passa a ter o conhecimento de que Deus habita nela, nunca mais essa pessoa será envergonhada pelo diabo. Por quê, pastor? Por causa da grandeza desse Deus. Está escrito em Hebreus 12, 29, que o Senhor é como um fogo consumidor. Já parou para pensar esse Deus que é um fogo consumidor morando em você? Quando o problema se levantar, quando a enfermidade tentar entrar, quando o problema tentar te assolar, quando o diabo ele vier contra você para te envergonhar, você vai poder fazer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Aí, irmãos, você não vai lutar sozinho. Aí você não vai passar por uma situação desprovido da presença de Deus. Há uma diferença muito grande de Deus ser por alguém e Ele ser com alguém. Deus, Ele é por todos, irmãos. Quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, Jesus, Ele veio para morrer por todos. Ele não pagou o preço só por um grupo de pessoas. A salvação se estendeu a todos os homens. O que Deus Ele fez por todos os homens. Agora, é diferente Deus ser por todos do que Ele ser com todos. A Bíblia Sagrada diz, se você amar a Deus, se você guardar a palavra de Deus, se você for um filho obediente, Deus ele não vai ser só por você, Ele vai ser com você. E Deus sendo contigo, pode ter certeza, 1000 cairá à tua direita, 10.000 à tua esquerda e você não será atingido. Deus sendo contigo, mal algum te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Você não vai precisar ficar desesperado no dia da adversidade. Você não vai precisar temer no dia da angústia. Por quê? Porque você sabe que Deus habita em você. Diga graças a Deus. Diga assim comigo, Deus habita em mim. Amém? Você já parou algum dia para pensar, para tentar esquadrinhar, por mais que tentamos, não temos a capacidade de chegar a uma conclusão, mas você já parou para pensar o tamanho da grandeza desse Deus? Sai um dia na sua casa, olha para os céus, para você ver o céu limpo, as estrelas, a lua. Você olha e fala, poxa, o meu Deus, aquele que habita em mim, foi quem criou tudo isso. Aquele que a Bíblia diz que faz morada em mim, é aquele que sustenta tudo isso com o poder dele. Irmãos, é até para aquela pessoa que está com depressão, passar a ter esse entendimento e nunca mais deixar a depressão entrar. Ficar cabisbaixo, triste, trancado dentro do quarto. Como que uma pessoa que tem dentro de si a presença desse Deus, consegue ficar numa situação dessa? A presença de Deus, ela te impulsiona para cima. É tão bonito quando você vê um filho de Deus, e você para conversar com ele e diz, irmão, como é que você está? Ele diz, pastor, a minha vida está indo para frente. Está uma bênção. Ainda que esteja por luta, ele está confessando, pastor, Deus é comigo. Pastor, o meu Deus é maior. É tão bonito. Agora é triste, irmão, para o pregador, quando nós nos deparamos com pessoas, que às vezes são pessoas que já estão na casa de Deus há um determinado tempo, mas você vê que a pessoa, ao invés de ir para frente, ela está indo para trás. Anda reclamando da vida, dizendo, meu Deus, por que disso, por que daquilo? Cadê Deus? Onde é que está o Senhor quando eu mais preciso? Por que a pessoa chega a esse ponto? Porque ela está desprovida da presença de Deus. Ela está desprovida, ela sabe que está faltando para ela o principal. E não adianta, em João capítulo 15 está escrito, sem mim nada podereis fazer. Você quer ter sucesso em tudo que você faz? Se preocupe com uma única coisa. Ter com você
o dono de todo o sucesso. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Diz aqui, no versículo 23, vamos ler novamente? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Volta lá agora em Levítico capítulo 26, vamos lá. Diz assim: e porei o meu tabernáculo no meio de vós. Tem tradução que diz: e farei morada no meio de vós. E a minha alma de vós não se enfadará. A palavra enfado é o mesmo que canseira. Irmãos, Deus jamais se cansará de lutar por nós. Jamais. Por que Deus não se cansa, pastora? Às vezes, mesmo eu sendo uma pessoa cheia de falhas, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. Por mais que o homem seja uma pessoa que às vezes deixa de fazer o que Deus mandou fazer, Deus ele jamais vai se cansar de nós. E isso para nós é motivo de muito gozo, de muita alegria. Você saber que Deus, todos os dias, ele insiste contigo. Você pode ter aí, digamos que acarretado na sua vida muitas tentativas frustradas. Às vezes de se dar bem na vida, às vezes de você ter paz, de você ter uma família abençoada. Só que todos os dias Deus ele vai olhar para você e vai dizer: filho, filha, eu ainda não me cansei de você, eu ainda torço pela sua felicidade. Que bonito, pessoal. É motivo para a pessoa se levantar de manhã, levantar a cabeça e falar: poxa, Deus ele é comigo. Amém? E ainda que a pessoa ela erre, a Bíblia Sagrada diz: se nós confessarmos o nosso pecado, o nosso erro, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando uma pessoa ela se chega diante de Deus com o coração arrependido, ela confessa a Deus o seu pecado, ela se arrepende e deixa aquele pecado, ela alcança a misericórdia. É como se para Deus essa pessoa ela nunca tivesse errado. É como se aquela pessoa ela tivesse, digamos que começando naquela hora. Não existe nada. O diabo pode até te acusar, porque a Bíblia diz que esse é o papel do diabo. Está escrito que ele é o acusador da igreja. Ele vive acusando o povo de Deus. Por isso que há pessoas que vivem se martirizando, dizendo: será que Deus é comigo? Por quê? Porque o diabo vive acusando, sugestionando na alma dessa pessoa que por causa do erro dela, Deus não é com ela. Mas se ela chegou diante de Deus, confessou, pediu perdão, para Deus, irmãos, Deus ele não se lembra mais. Se Deus não se lembra, por que é que eu tenho que lembrar de um erro que eu já pedi perdão e já me arrependi? Se o diabo tentar trazer isso à sua memória, lança fora. Fala: diabo, você não vai roubar minha bênção. Você não vai me tirar do plano de Deus. Eu sei que Deus tem bênção para mim. A Bíblia Sagrada diz: eis que tudo se fez novo, sou nova criatura, o meu erro já foi lançado no mar do esquecimento, você não tem poder para me acusar mais. Amém, pessoal? E você sabe que você está limpo diante de Deus. Não tem nada, nenhuma sujeirinha na tua alma que o diabo pode apontar o dedo para você. Diga graças a Deus. Diz aqui mais, versículo 12: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós sereis por povo. Irmãos, Deus ele queria estabelecer um relacionamento íntimo com o povo de Israel. Deus ele quer ter um relacionamento com o povo dele. Faça uma avaliação de como que está seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma análise de como está a sua comunhão com o Pai.
Eu vou usar aqui 2 exemplos bíblicos para dar para você o exemplo do que é uma intimidade com Deus. O Davi. O Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Aquele homem que até o que ele não pediu para Deus, Deus deu para ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Davi, ele louvava a Deus 7 vezes por dia. Você sabe o que é ter horário marcado para entrar na presença de Deus? Deu um determinado horário para tudo que está fazendo, agora é a hora de entrar na presença de Deus. Assim era a vida do Davi. E digo uma coisa, irmãos, Davi, ele era rei. Mesmo depois que ele começou a reinar em Israel, ele não perdeu esse hábito. E por ele ser rei, o Davi tinha muitas responsabilidades. Mesmo assim, ele não deixou o compromisso dele com Deus diminuir. Mesmo ele sendo rei. Às vezes você vê pessoas que ela começa a vir à casa de Deus, ela começa a ter um compromisso com Deus, aí conforme Deus vai abençoando, as portas vão se abrindo, ela começa a ficar toda atarefada, mas tão atarefada, que começa a deixar de ter tempo para Deus. Ao invés de permanecer no relacionamento dela com Deus, ela vai permitindo com que o excesso, às vezes até de compromisso, atrapalhe ela de estar na casa de Deus. Às vezes ela deixa de estar na casa de Deus por causa de um compromisso. Amém, pessoal? E alguns até marcam o compromisso, sabendo que o compromisso, às vezes até num dia de culto. Por quê? Porque está deixando de cuidar do relacionamento com Deus. O Davi, ele louvava a Deus 7 vezes por dia. O Daniel, a Bíblia diz que ele orava a Deus 3 vezes por dia. Na casa de Daniel, no quarto de Daniel, tinha uma janela voltada para a cidade de Davi, que é Jerusalém. E o Daniel, sempre no seu horário determinado, ele ia lá, olhava, ficava de frente com aquela janela, enxergando a cidade de Jerusalém, e lá ele tinha comunhão com Deus. Tinha até o lugar determinado, irmãos. Eu até brinquei esses dias com o povo da igreja, que acho que na frente daquela janela, no chão, tinha até as marcas do joelho de Daniel, que era onde ele se colocava de joelhos para buscar a Deus. Nós precisamos melhorar o nosso compromisso com o Senhor. Pastor, mas eu conheço a Deus há 30 anos. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Você conhece? Não para. Não se escore naquilo que você já sabe. Pastor, mas eu já li a Bíblia toda umas 3 vezes. Leia a 4ª. Pastor, mas eu já li. Então leia a 5ª. Conheçamos e prossigamos. Ou seja, é um relacionamento que tende a melhorar a cada dia. Quanto mais você busca Deus, mais Deus ele se revelará para você. Mais você vai conhecer a Deus. E pode ter certeza, quanto mais você conhece a Deus, menos o diabo vai lhe enganar. Quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais entendimento você ter de Deus, mais experiência você ter de Deus, você pode ter certeza, menos o diabo vai ter aí o poder de interferir na sua vida. Tudo depende do nosso relacionamento com Ele. Diga graças a Deus. Diz mais aqui, versículo 13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar direito. Mas, se não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu conserto,
então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentam a alma. E semeareis debalde. A palavra debalde é o mesmo que à toa. E a vossa semeareis à toa a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Deus, ele diz, se você deixar a minha palavra, e aqui usa um termo muito forte, irmãos, que eu quero que você guarde isso no teu coração, e nunca mais se esqueça. A Bíblia diz, se a vossa alma se enfadar dos meus juízos, ou seja, se cansar. Às vezes a pessoa diz, pastor, mas eu já estou cansado de igreja. Pastor, mas eu já estou cansado de orar, pastor, e não ver resultado. Pastor, eu já me cansei de orar pelo meu marido. Pastor, eu já me cansei de ser fiel, eu dou meu dízimo, dou a minha oferta e sempre passo por luta. A Bíblia diz, no dia que eu me cansar, a Bíblia diz que eu estarei invalidando o concerto. Que concerto, pastor? Aquele concerto que foi feito lá na cruz do Calvário, pelo sangue de Cristo. A nova aliança. Quando Jesus morreu na morte de cruz, ele comprou para o povo de Deus todas as bênçãos que o povo precisa. Ele comprou para você a tua cura, a libertação da tua casa. Ele comprou com o sangue dele a sua vitória, a sua salvação. Só que ele diz, no dia que você se cansar de obedecer, você acaba anulando o concerto. Anulando o concerto, não tem cura, não tem libertação, não tem salvação. E quantas pessoas, igreja, já não têm se cansado, já está cansado às vezes até da obra de Deus. A palavra de Deus, ela diz, nós aprendemos isso, que Deus não tem prazer naquele que recua. A Bíblia diz, se alguém coloca a mão no arado e olha para trás, está escrito que a alma de Deus não tem prazer nesse. Ou seja, Deus não tem prazer naquele que recua. Ô pastor, um dia diante do altar, eu fiz um compromisso com Deus. De sempre buscar a Deus acima de todas as coisas. E hoje eu estou meio cansado, pastor, disso. Então, cuidado, porque o seu cansaço acaba anulando o conserto de Deus. Não porque a parte de Deus, ele volta atrás. Deus, ele é fiel para toda eternidade. O que ele fez está feito e ninguém tem o poder de desfazer. Da parte de Deus, ele diz que ele é fiel de geração em geração. Agora, da nossa parte, nós anulamos o conserto. Então, cuidado. Se tem uma coisa que o diabo quer fazer, é fazer você mesmo, com as suas atitudes, invalidar o conserto de Deus. Aí não adianta, irmãos. Não adianta. A palavra de Deus, ela diz que a pessoa ela pode multiplicar as suas orações. Ela pode dobrar o seu esforço. Deus não a ouvirá. Não adianta. Você tem que ter parte com Deus nessa aliança. Ao ponto de você ter a liberdade de chegar diante de Deus e tomar posse de tudo aquilo que Jesus comprou com o sangue dele para você na cruz do Calvário. A pessoa que ela tem um problema de saúde sério, ela sabe que ela está fazendo o que Deus mandou ela fazer. Ela pode entrar no mundo espiritual e exigir que o diabo tire as mãos da saúde dela. Amém, pessoal? Por que ela pode fazer isso, pastor? Porque ela tem parte na aliança. Ela tem parte no concerto. Vamos ler novamente aqui versículo 15. E se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isso.
Então não adianta, irmãos. Deus um dia ele usou o profeta Samuel para falar ao povo: enquanto vocês me buscarem, eu estarei convosco. No dia que vocês me deixarem, eu também vos deixarei. É como o filho pródigo. No dia que ele saiu de casa, o pai não queria que ele saísse. O pai deu a palavra: filho, não faça isso. Eu estou cansado já do senhor ficar mandando em mim, de eu ter que obedecer ao senhor, eu já estou cansado, eu quero viver minha vida. O pai não impediu. Respeitou o direito da escolha dele. Ele fez a escolha dele, sofreu a consequência mais tarde. A Bíblia Sagrada diz que ele chegou a desejar a mesma comida que os porcos estavam comendo. Até que ele caiu em si e falou: peraí, vou voltar. Ele passou por uma situação que o pai não queria que ele passasse. E por que o pai não fez nada, pastor? Porque o pai estava respeitando a escolha que ele fez para ele. Mas a pessoa ela diz: um dia a minha hora vai chegar. A sua hora é agora. Não fica deixando para amanhã. Fala: Deus, é isso que o Senhor quer fazer comigo? O Senhor quer estabelecer um relacionamento? O Senhor quer firmar um compromisso comigo? O Senhor quer se manifestar a mim, revelar a mim a sua glória? Então eu quero que isso aconteça na minha vida. Do que depender de mim, eu vou fazer. E eu quero ter parte nessa aliança. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Jesus bem forte. Amém. Deus, ele disse que faria morada no nosso meio. E esse Deus está aqui agora. Amém? Eu vou pedir para você, sentado mesmo, feche os teus olhos, coloque a sua mão no coração e em reverência a Deus, curve a sua cabeça. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu oro juntamente com a tua igreja, porque ouvimos, ó Deus, a tua palavra, recebemos, ó Deus, a tua direção para a nossa vida. O Senhor disse que o Senhor quer estabelecer um relacionamento conosco. O Senhor quer se revelar a nós, como Jeová Jiré, o Deus da provisão. O Senhor quer se revelar a nós como Jeová Tsidkenu, o Deus que faz justiça, como aquele que cura os enfermos e tira do meio do teu povo toda enfermidade. O Senhor quer se revelar para a tua igreja como Deus dono do ouro e da prata. Mas o Senhor só pode se revelar para aqueles que amam ao Senhor e que guardam a tua palavra. O Senhor disse que o Senhor viria e faria morada em nós. Deus, que a tua presença ela possa nos dar a capacidade de desfrutar de todas as bênçãos que foram compradas pelo sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. Ó Deus, que a nossa alma ela sempre seja renovada pelo teu Espírito, que não haja em nós o enfado, o cansaço de obedecer os teus estatutos. A tua palavra diz que o Senhor é a força do seu ungido. Deus, não deixa a alma dessa pessoa se cansar. Que o Senhor seja a força desse povo. E que eles possam, ó Deus, desfrutar das bênçãos da nova aliança. Em o nome de Jesus eu abençoo a tua igreja agora. E declaro, seja abençoado. Todas as bênçãos que Jesus Cristo conquistou através da morte de cruz e da sua ressurreição, que essa bênção alcance você agora. Seja qual for a bênção que você precisa. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Em o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. E vamos aplaudir o Senhor bem forte.
Glória a Deus.